Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Quão perigoso é o gangue do Rolex? Um homem suspeito de participar num roubo de um relógio morreu esta tarde depois de um acidente de moto em Lisboa, acidente que aconteceu na Avenida de Berlim. O homem seguia numa moto quando embateu contra a viatura que tinha acabado de assaltar. O caso já foi, entretanto, entregue à Polícia Judiciária. A notícia surgiu esta terça-feira. Um morto depois de uma perseguição na Avenida de Berlim, em Lisboa. As horas seguintes vieram com informações que apontavam para um desfecho mortal de um assalto levado a cabo por um grupo organizado conhecido por Gangue do Rolex. Um grupo de cidadãos, alegadamente estrangeiros, da América do Sul, que está a realizar assaltos na capital portuguesa. Procuram produtos de luxo, relógios, fios, anéis ou pulseiras. Foi um destes assaltos que terminou com a morte de um dos assaltantes nesta terça-feira. O Observador confirmou o que aconteceu. O assalto foi na Avenida Cidade do Porto, perto do aeroporto de Lisboa. As vítimas seguiam num carro, um BMW de matrícula portuguesa. Eram um homem e uma mulher, também de nacionalidade portuguesa. Por volta da 1 da tarde, foram atingidos, na traseira do carro, por uma moto com um ocupante. Nesse momento, o condutor do BMW saiu da viatura e foi aí que o condutor da moto o ameaçou com uma faca. Segundos depois, aproximou-se outra moto, também com um condutor, que desta vez ameaçou os dois passageiros do BMW com uma arma de fogo. Foi aqui que se deu o assalto. Ao condutor do BMW levaram um relógio Rolex e um fio. À mulher retiraram 3 pulseiras e também um relógio Rolex. Ao todo foram 6 objetos num valor a rondar os 100 mil euros. Os dois assaltantes subiram para as motas e arrancaram, mas o condutor do BMW deu início a uma perseguição que acabou por embater numa das motas poucos metros mais à frente. A moto despistou-se, o ocupante caiu e acabou por morrer. Aconteceu mesmo à frente do quartel de regimento de sapadores bombeiros na Avenida de Berlim. A polícia procura ainda o outro suspeito e depois deste incidente foi possível recuperar quase todos os bens. Faltou apenas o relógio retirado à mulher. No episódio de hoje, falamos deste gangue do Rolex, que já acumula outros assaltos em Lisboa. Vamos também falar sobre a criminalidade na capital portuguesa. Recebemos Bruno Pereira, subintendente da PSP e presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Eu sou Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de quinta-feira, 27 de agosto. Olá, Bruno Pereira. Olá, Miguel. Quando é que ouviu falar pela primeira vez deste gangue do Rolex? Bem, já ouvi há alguns meses. Enfim, a única coisa que muda tem que ver exatamente com um grupo ou vários grupos indiscutivelmente organizados, com um móvel muito bem definido, do ponto de vista de qual é que é o foco, o objeto pretendido pela atividade criminosa. Não é um bocadinho como aqueles grupos que venha ao que vieres, ao que estiver a monte semear. Um bocadinho como grupos que são muito dedicados e muito particularmente dirigidos a bancos ou a carrinhos de valores. Estes são indiscutivelmente, têm um foco muito concreto, que é bens de elevado valor, com uma particularidade como poucos têm, porque sabemos bem que um Rolex tem um valor, para além do valor pecuniário, tem um valor simbólico muito grande, e sabemos bem a dificuldade que é para se aceder e conseguir comprar um bem destes. É extremamente complicado e, portanto, é um universo muito restrito de pessoas e, portanto, o que há é, indiscutivelmente, um grupo que sabe o que tem que fazer, sabe onde é que se tem que dirigir, sabe que tipo de monitorização e vigilância tem que fazer, escolhe muito bem as pessoas. Aliás, como são tão poucas, enfim, é muito simples e as lojas que os vendem são muito poucas também. Portanto, sim, é nessas mesmas lojas que esses mesmos clientes ou donos desses mesmos relógios costumam ir para conseguir, por exemplo, arranjar um problema qualquer no relógio ou coisa parecida. E, portanto, não sendo fácil sinalizar uma vítima, este tipo de monitorização é mais fácil de fazer e também permite, ao mesmo tempo, que nós consigamos estar mais atentos e dirigir determinado tipo de medidas corretivas, pedagógicas e preventivas, quer junto de quem os vende, quer junto de quem possa deter este tipo de objetos. E o que me leva exatamente ao plano daquilo que são e devem ser as precauções acrescidas face ao recrudescimento do fenómeno, porque já temos tido imensos episódios
Este é apenas, se calhar, não sei, não tenho o número de cabeça, mas certamente já temos mais do que 2 dezenas de assaltos em Só Portugal. deste gangue ou Não sabemos se é deste deste tipo de gangues gangue, mas semelhantes? deste tipo de gangues, porque eu quero Sim. acreditar que não seja apenas um e que ele não atua só em território nacional. Um bocadinho vou fazer o transporte para o tipo de criminalidade transnacional, porque interessa, inclusive, a estes grupos itinerantes transitar do ponto de vista do território. Para quê? Para ser mais difícil, nós conseguimos fazer o tracking, conseguir fazer o acompanhamento. Isto depois temos que conseguir identificar, porque o problema muitas vezes é conseguir chegar até a identificação deles. E depois da identificação chegar à localização deles. Um simples grupo de carteiristas que sabemos que atua de forma bastante organizada e que atua por toda a Europa, nomeadamente nos países do Centro-Sul, maioritariamente, e normalmente deslocam-se aquilo que são as grandes metrópoles, onde há efetivamente uma concentração, uma densidade populacional, Mais quer turistas, residente, sim. quer flutuante, muito grande, exatamente para passar mais despercebidos, mas conseguir, obviamente, exponenciar a sua atividade. Eles nunca passam mais de algumas semanas, no máximo alguns meses, a atuar em cada país E neste ou em caso, cada cidade. do gangue Rolex pode ser uma Pode situação ser semelhante. uma coisa muito parecida, no sentido de há Rolex não só em Portugal, há Rolex Claro. em Espanha, há Rolex em França. E, portanto, não sendo propriamente acreditando que não seja um grupo numeroso, em número, mas que efetivamente tenha esta expertise, esta experiência acumulada, saber o que tem que fazer, conseguindo mensurar bem as liabilities. O que é que isso quer dizer? As vulnerabilidades de não poder estar muito tempo e um saco ou dois serem suficientes para que eles possam movimentar sem serem apanhados. Neste caso aconteceu na estrada, com um carro, motas. Mas qual é o modus operandi? O que é que nos pode dizer da forma como atua este grupo ou estes grupos em que está envolvido o gangue Isto do tem Rolex? acontecido muito, esta espécie de falso acidente, de um toque, para quê? Para obrigar a pessoa, Claro. desde logo, a desfocar-se, porque a primeira preocupação, se nos baterem no carro, é o quê? Ficarmos em alvoroço. É assim, meu Deus, já me bateram outra vez no carro. Então o meu foco vai completamente estar direcionado numa direção para sublinar. Sim, sim. Isso quer queremos que não, quer uma janela de oportunidade fantástica para que eles possam atuar. E normalmente eles atuavam, se não estou equivocado, muito com a utilização de motas. Para quê? Porque atuando dentro do centro da cidade, e uma cidade com as condições geográficas e urbanísticas que a nossa cidade tem, ser uma cidade linda por ter 7 colinas, Cheia de trânsito. claro, e para além disso, uma movimentação com moto é a melhor forma de nós Claro. podemos movimentar, porque à partida não vamos ver este tipo de pessoas a andar na rua à noite. À partida. Enfim, não quer dizer que não possam ir jantar e sair, mas, como vimos, eles atuam em plena luz do dia. E, portanto, atuando em plena luz do dia, sendo mais facilmente identificados ou sinalizados numa situação destas, pode ser rapidamente comunicado às autoridades, o que eles vão querer fazer é o quê? Sair dali muito rapidamente. E ter uma escapatória muito rápida e de conseguir, no limite, se efetivamente se depararem ou confrontarem com as forças policiais, conseguirem, enfim, aproveitar exatamente aquilo que uma mota lhes consegue dar em termos de mobilidade. Mas nem todos os casos acontecem no trânsito. Nem todos os casos acontecem no trânsito. Tem acontecido casos à saída de áreas comerciais, Pois. por exemplo, à saída de lojas, e eu alerto exatamente para que as pessoas, quando vão a estes sítios, ou sítios efetivamente onde possam ser referenciadas ou conotadas por, enfim, uma loja, uma relojoaria, uma orivesaria, que eventualmente venda, porque, como digo também, casas que vendam Rolexes ou relógios de valores, desta ordem de valor, quer pecuniária, quer simbólica, são poucas. E, portanto, aqui deve acrescer uma preocupação maior, redobrada, e eu acho que nós não temos uma cultura de segurança. Isso é inquestionável. Nós não estamos quer dizer com propriamente isso? predispostos a ter uma postura de vigilância com aquilo que possam ser janelas de risco. E, portanto, leva a que nós aligeremos aquilo que devia ser uma conduta preventiva que nós devíamos ter, não estou a dizer todos os dias, a toda a hora, em todo o momento, em todo o sítio, mas que em alguns sítios, algumas horas, e tendo em conta exatamente o risco que acresce pelo facto de ter um relógio que pode valer 150, 200, 250 mil euros, eu acho que as cautelas nunca são poucas. Sim. E, portanto, devemos ter aqui cautelas redobradas. E, portanto, acho que muitas vezes somos nós que nos colocamos numa situação permissiva ou mais propícia que a janela de oportunidade possa ocorrer, porque uma coisa é certa, se o assaltante vir que o risco é muito grande, ele recua. Não vai atuar. É natural. A nível de informações sobre este grupo, já se sabe quantos suspeitos existem, quantas pessoas terá o grupo, se são todos da mesma nacionalidade, ou ainda são aqui muitos pontos de interrogação? Bem, eu não consegui dar uma resposta a isso porque não tenho investigação Claro. a meu cargo e nem estou aqui em representação institucional Sim, sim. da Polícia de Segurança Pública, nem da Polícia Judiciária. Provavelmente serão os dois órgãos de Polícia Canal que terão, coadjuvando o Ministério Público, naturalmente, essas investigações. Sei que já houve detenções que ocorreram, quer pela PSP, quer pela PJ, portanto, o que mostra que não há um grupo só. Logo à cabeça. E mais, que isso não foi fator inibidor para que outros grupos, ou outros membros do mesmo grupo, ou de outros grupos, enfim, que se dediquem exatamente à mesma causa,
possam efetivamente vir atuar em território nacional. E é aqui a grande diferença de nós conseguirmos, por via da eficácia na intervenção, na eficácia na responsabilização, e por isso é que faz toda a diferença. Nós falamos muito de investigação criminal e as investigações criminais mudam consoante o tipo de crime que temos pela frente. Há umas que podem efetivamente ser demoradas, até porque muitas vezes elas são retrospectivas, portanto andam para trás, e estamos a falar de pessoas normalmente nacionais ou residentes, ou pessoas facilmente localizáveis. Estou a falar, por exemplo, da criminalidade de colarinho branco ou coisa parecida. Sim. Mas daquilo que é a criminalidade de cenário, nós temos que ser, seja o polícia que for, rápidos a atuar. Exatamente porquê? Porque quanto mais tempo demoramos, baixamos exatamente aquilo que são os níveis de sucesso potenciais em conseguir chegar aos autores e responsabilizá-los como uma prova concludente, inequívoca e cabal. Bruno Pereira, já regressamos a esta conversa, fazemos apenas uma curta pausa. Está tudo bem, tu estás em casa, estás seguro. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Nada do que possa dizer vai tirar isso da minha memória. Com as vozes de José Raposo, Paulo Calatré, Susana Macedo, Madalena Almeida e a minha, Tiago Teutónio Pereira. Meus senhores, o meu filho não prestará quaisquer declarações. Episódio 7. Em nome do Pai. Fechem esta zona por completo, que eu não quero nada disto na imprensa, estamos entendidos? Olhem que eu tenho os nomes de todos vocês bem na minha memória. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à história do dia. Bruno Pereira, olhemos para a capital portuguesa, este tipo de assaltos, à procura de produtos de elevado valor, como relógios, pulseiras, fios, que falámos aqui, isto tem aumentado nos tempos recentes? Era um fenómeno indiscutivelmente que não tínhamos. E é curioso, muitas já perguntei-se, porque outros fenómenos que tínhamos no passado também não deixámos de ter. Veja-se, não deixa de ser curioso. E isso tem tudo a ver exatamente com o endurecimento de medidas que este tipo de alvos adotaram. Nós hoje quase não temos um assalto a um banco. Nós hoje quase não temos um assalto a uma carrinha de valores. É muito raro. Porque deixaram de ser rentáveis e o risco passou a ser muito grande. Tal como, por exemplo, podendo fazer um paralelismo, porque acho claramente que não tem que ver com um grupo organizado, foi mais um bocadinho a ocasião, ainda que siga os mesmos trâmites do ponto de vista de preparação, houve um indivíduo, um senhor na Amadora, que por acaso eu conheço de forma indireta, por outra pessoa, que tem um talho. E ele tinha exatamente a mesma rotina todos os dias de ir entregar o dinheiro ao banco, depositar o dinheiro. Pois. Bem, é muito fácil, tal como efetivamente será até mais fácil do que o portador do Rolex, eu consigo identificar alguém, um operador económico, um comerciante, um talhante, que todos os dias faça exatamente a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Eu aumento a janela de oportunidade, exatamente porque a pessoa me identificou 3 ou 4 ou 5 vezes seguidas, ir ao mesmo banco, à mesma hora, todos os dias, com um saco na mão, vai perceber exatamente o que é que eu faço e o que é que eu levo ali. Portanto, crio condições para que eu possa ser assaltado. E no caso concreto, a senhora até foi baleado porque resistiu e procurou até ao máximo resistir, e nem o facto de ter arremessado o dinheiro para dentro do banco, portanto, a seguir à antecâmara, porque ele foi interpelado na antecâmara do banco, portanto não costuma estar a caixa multibanco, ele lançou o dinheiro lá para dentro e nem se inibiu os autores, que eram 2, segundo percebi, de efetivamente ir à procura do dinheiro e lhe dar um tiro. E portanto, como digo, não só as pessoas, no caso do gangue do Rolex, é um grupo indiscutivelmente e provavelmente estrangeiro, já tivemos informações públicas que poderiam ser sobretudo da América do Sul, mas há quem diga também, se não estou equivocado, possam ser também magrebinos. Enfim, portanto, como digo, temos aqui grupos de distinta natureza, de distinta origem, a atuar porque perceber exatamente que é um bom filão, permite a expressão mais coloquial, e que é muito rentável. Agora, lembrar outra coisa, é que escoar dinheiro é muito fácil, é só branqueá-lo, é ir a um restaurante, tipo é comprar roupa, este tipo de produtos não é. E, portanto, talvez o ponto que aqui fará a diferença é tentar perceber que receptadores possíveis é que podem existir, não devem ser muitos, é pagar no mercado negro por este tipo de produtos. E há zonas da cidade mais preocupantes, ou onde há mais este tipo de assaltos? Eu acho que não há nenhum padrão. Eu acho que o padrão passará exatamente por, como eu tinha dito, áreas comerciais, ou áreas comerciais onde diferente possam haver lojas, relojarias que possam ter que ver, ou o facto de diferente serem pessoas que normalmente deambulam em determinadas zonas da cidade, normalmente zonas mais nobres, restaurantes mais caros, avenidas de liberdade desta vida, ou semelhantes, onde efetivamente seja mais fácil uma pessoa com este objeto ser detectada, ser referenciada, ser acompanhada, ser monitorizada e ser
visada por este tipo de crime. Temos de falar deste caso específico desta terça-feira, porque depois do assalto houve uma perseguição por parte da vítima, acabou por interceptar o assaltante, que depois acabou por morrer ao despistar-se. Foi uma resposta ao assalto que sofreu esta vítima, mas isto é algo que as autoridades de certa forma desaconselham, esta perseguição. Vou dividir a análise em 2 pontos. Primeiro, do ponto de vista do direito e do ponto de vista do meu conselho. Do ponto de vista do direito, a pessoa já não age em legítima defesa, mas haja ao abrigo também de uma causa de exclusão da ilicitude, isto do ponto de vista técnico ou jurídico, que é a ação direta, que é o direito que todos nós temos, enquanto cidadãos, em, quando nos vimos desapossados de algo ou de um direito, reavê-lo. E temos o direito de procurar, neste caso, reaver o objeto que nos foi roubado. E, portanto, isto está previsto no Código Civil, que por remissão do Código Penal permite a aplicação também analógica, e, portanto, é aplicável no direito penal. E, portanto, a pessoa age de forma legítima. Não vou pôr em causa, porque pode haver responsabilidade se ela não foi longe demais na ação furtiva que levou por diante a quando da perseguição, porque pode até ter, enfim, pode o infeliz não deixa de ser uma tragédia, independentemente estamos a falar de um criminoso, pode até ser dele até a precipitar o próprio atropelamento, porque caiu, porque ali é muito perto, enfim, não sabemos, isto tem que ser devidamente avaliado, creio eu pela PSP, não sei quem depois foi tomar conta da ocorrência, do ponto de vista do acidente, não sei se haverá uma investigação conjunta, quer relativamente ao facto do roubo, seguida da perseguição e do atropelamento, que redundou numa morte, pode ser dolosa ou negligente, ou no limite sendo dolosa ou negligente, justificada, enfim. Agora, quanto ao conselho, isto foi um caso claramente isolado, não é normal as pessoas reagirem, quer dizer, é normal as pessoas reagirem, procuram defender-se. Não é normal vermos uma morte resultante disso. E acho que teve que ver com o caso particular, porque a pessoa estava dentro do seu carro, era o que tinha à mão, foi a maneira que tinha para perseguir quem os tinha acabado de roubar, e portanto, enfim, depois foi o desenrolar que acabámos de desnovelar ou desfiar. Agora, eu percebo porque é que a pessoa procura reagir. Eventualmente todos nós procuraríamos fazê-lo, não é? E ligar ao mesmo tempo para as autoridades. Agora, as pessoas podem se colocar numa situação de perigo. Eu não sei se eles estavam armados, agora não me recordo. Havia um dos estavam armados. Que estava com uma faca, uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Portanto, veja bem, isso é a situação de perigo que a pessoa se pode colocar. É verdade que muitas vezes nós, imponderadamente, não medimos depois bem o risco, sim, mas esta pessoa poderia provavelmente ser alvejada e poder vir ela própria a morrer e não o assaltante. Portanto, desaconselho, acho, em primeira linha, chamar as autoridades, se elas têm que atuar, se elas estão capacitadas para tal. É verdade que nem sempre conseguimos reagir com imediatismo, com a celeridade, porque não conseguimos ser omnipresentes. Mas o conselho é, liguem para as autoridades e procurem, dentro daquilo que é possível, porque ele poderia perfeitamente segui-los e não persegui-los. Pode parecer semântico, mas sim, não é. Sim. É segui-los sem se colocar numa situação de risco, ou segui-los perseguindo-os, colocando-se numa situação de risco. Portanto, são planos diferentes. Referiu há pouco que isto é um novo tipo de incidentes que tem aumentado, procura por bens de luxo, assaltos a bens de luxo. Lisboa precisa de um reforço de policiamento e se há alguma zona mais precária nesta fase? Bem, eu diria que a polícia, fruto, já o disse várias vezes, até em termos de vários debates públicos e intervenções públicas que eu tenho feito, a polícia está carente de recursos. Está altamente enfraquecida por força da ausência de políticas públicas por sucessivos governos. Não é deste. Porque exatamente a segurança nunca foi, e ainda hoje não é, pese embora hoje se fale muito nela, e pese embora muito se fale naquilo que é a importância que ela alegadamente tem para o turismo, para o investimento, para tudo aquilo que é paz social, mas depois não investimos nela. E achamos que, miraculosamente, como sucessivamente utilizam a varinha de condão, que tudo se mantém igual e que a polícia lá vai conseguindo gerir como tem sido sabido fazê-lo ao longo de várias décadas e mais do que isso. E isso deve a queda acentuada nos últimos 20 anos da criminalidade geral e violenta, se formos ver os dados de há 20 anos, comparação não devemos fazer, só quero para que se perceba, há uma queda abrupta e esta queda deve-se, em grande medida, ao mérito e à atuação das forças policiais, não tínhamos a mínima dúvida. Foi muito difícil chegar até aqui, digo-lhe que é muito fácil perder-se e voltarmos a recuar. E poderemos recuar de tal forma que Portugal deixe de ser o país de luxo que é, de luxo no sentido de ser um país atrativo, sim, um país seguro, um país que cativa e um país que continua a trazer mais gente todos os anos, a aumentar cada vez mais o número de pessoas que nos vêm visitar. Diria, os problemas obrigam a uma constante análise e observação por parte das equipas de análise que a polícia tem, no sentido de perceber se, de acordo com a área nacional, regional, municipal ou local, se determinado tipo de fenómenos estão a crescer e de que forma é que estão a crescer para que eu possa intervir sobre eles do ponto de vista preventivo e visibilidade. Do ponto de vista de investigação criminal, quando mais crimes não conseguimos evitar,
mais crimes teremos que investigar, mais pressão sobre o sistema judicial teremos e, portanto, quer queiramos, quer não, no fim do dia deixamos de conseguir priorizar, teremos que priorizar dentro daquilo que já eram prioridades criminais, que são muitas, e não conseguimos chegar a todo lado, não conseguimos, pelo menos, responsabilizar quem temos que responsabilizar e procurar reparar dentro do possível o dano causado a essas múltiplas vítimas. Obrigado, Bruno Pereira. Obrigado, Miguel. Bruno Pereira é subintendente da PSP e presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Miguel Cordeiro. Até amanhã. A história do dia tem o apoio de Casino Online Bacana Play. Quer dar um play na diversão? Entre no Casino Online Bacana Play e descubra jackpots, promoções e muitos jogos. Mas faça-o com responsabilidade. Descubra ainda o bónus de boas-vindas e levantamentos imediatos. Bacana Play. Dá um play na diversão. Jogue com moderação.